A Bíblia Sagrada apresenta em seus textos poesia, história, apresenta também parábolas, sermões, profecias, muitos assuntos interessantes, assuntos que fazem com que a gente tenha prazer de ler e leia várias vezes. Mas há um tipo de texto na Bíblia que não apresenta o mesmo interesse que os outros. Esses são as genealogias. O que são as genealogias? As genealogias são a relação, o relatório, o rol das gerações, das paternidades, das filiações, das nações. Mas, basicamente, o relatório de quem foi pai de quem e quem foi pai de quem, e assim sucessivamente por várias gerações. Quando nós vemos o livro de Gênesis, irmão, no capítulo 10, o livro de Gênesis apresenta os descendentes de Noé, a relação das gerações, as paternidades. Também no livro de Gênesis a gente consegue descobrir qual era a idade que idade teve Noé. E a Bíblia diz que ele viveu 900 anos, 950 anos. Se você olhar em Gênesis 9, 29. Que ele foi pai aos 500 anos. Veja, irmãos, é uma coisa tão absurda para os dias de hoje que nós não conseguimos entender. Nós só conseguimos aceitar pela fé. Não há como, irmãos, aceitar de uma maneira racional, razoável, isso, mas devemos aceitá-la pela fé. E a Bíblia diz que o nosso culto tem que ser também um culto racional. Então, pela fé, se eu tenho fé na criação, eu tenho fé na queda, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, eu tenho fé nos eventos da Bíblia, eu tenho que ter fé também nesse particular, ainda que ele nos pareça tão estranho nos dias de hoje. O dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos. E depois do dilúvio, ele viveu ainda mais 350 anos. Gênesis 9, 28. Mas para que servem, irmãos, esses registros? Por quê? Se você olhar também lá no livro de Lucas, dos versos 23 até 38, você vai ver a genealogia de Jesus, desde Jesus até Adão. Para que isso? Por que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia a relatarem, a escreverem as genealogias da Bíblia? Em primeiro lugar, irmãos, para prover um relato histórico, um registro. Está lá registrado. Em segundo lugar, irmãos, para demonstrar a continuidade do passado ao presente do escritor. No caso de Gênesis até Moisés. E no caso de Jesus, o escritor do livro de Lucas. Mas ainda, irmãos, para mostrar a fragilidade humana, as mortes e as sucessões em todas as gerações. A Bíblia não apresenta nenhum ser humano que foi eterno, que se imortalizou, que não morreu. Veja, irmãos, por que é necessário um registro histórico? Hoje as pessoas têm procurado cidadanias europeias, portuguesas, espanholas, italianas. E para obter essa cidadania, irmãos, é preciso mostrar o quê? Que você é realmente um cidadão, um descendente daquele país. E como é que isso é demonstrado? Através dos registros em cartório. E você vai buscar lá o registro do seu bisavô, do seu avô, que veio da Itália, no navio que ele veio. Como ele foi registrado aqui, como ele registrou o seu pai, e como o seu pai te registrou o nome, a continuidade. Por isso, irmãos, que a Bíblia apresenta genealogias, para mostrar um relato histórico, um registro histórico. Se você olhar lá, então, vem desde Adão, depois Noé, os patriarcas, Moisés, Davi, Jesus Cristo. Estou citando somente os mais importantes. São pessoas reais, não são mitos. Não é história, tem registro, está lá no cartório, está lá na genealogia.
A genealogia, irmãos, pode ser considerada o livro do cartório, onde foi feito o registro de seres humanos reais, de seres humanos históricos. Se você olhar o livro de Mateus, no capítulo 1, verso 1 a 17, você vai ver as genealogias, 42 gerações. Desde Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações. E desde a Babilônia, do exílio de Babilônia até Cristo, mais 14 gerações, totalizando 42 gerações. 42 gerações com registro, registradas. Quem é filho de quem? Quem é pai de quem? Para que isso, irmãos? Para dar confiabilidade. Confiabilidade nos personagens. Confiabilidade em Abraão. Confiabilidade em Moisés. Confiabilidade no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, é um ser humano real. Tem um registro, tem uma genealogia, tem paternidade terrena. E é isso então, irmãos, para isso então é que se encontram as genealogias. E quando você se der conta de uma genealogia, está estudando a Bíblia e está numa genealogia, não fale assim, mas que coisa chata agora uma genealogia, o que me interessa é isso? Interessa sim, irmãos. Interessa para saber que você não é mortal, que todos aqueles que estão relacionados lá nasceram, mas também morreram. Mais ainda, irmãos, que isso é uma continuidade do povo de Deus. Após o Senhor Jesus Cristo, irmãos, não houve mais uma continuidade étnica do povo de Deus, mas uma continuidade dos povos cristãos, dos seres humanos cristãos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E que a Bíblia diz que nós somos filhos de Senhor, se nós somos cristãos, nós também somos filhos de Abraão. Portanto, estamos na descendência espiritual de Abraão. Vamos estudar ainda nesse trimestre, penso que na lição que vem, sobre Abraão. E a aliança que o Senhor fez com Abraão, a aliança de salvação. Nós fazemos parte desses descendentes, a quem o Senhor Jesus Cristo dá a salvação, a quem o Senhor Jesus Cristo representa no santuário celestial para nos prover salvação, para nos prover acesso a Deus, o Pai. Portanto, irmãos, vamos agradecer pelas genealogias, o atestado, o registro de nascimento, os registros de óbitos de seres humanos reais que fazem parte da família de Deus nesta terra.